Olá, tudo bem? Nossa reflexão hoje está baseada no período paleolítico dentro de história. E esse período nós vamos chamar então de Idade da Pedra Lascada. Esse tempo nos remete para o período de 4000 a.C. Esses homens tinham um modo de vida muito particular próprio deles, eram todos nômades, porque não tinha uma moradia fixa, não tinha um local fixo para morar, estavam em lugares diferentes, conforme as suas devidas necessidades. E para a sua sobrevivência, eles tinham que buscar como sustento, como alimentação, a caça, a pesca e ainda somava com os frutos e vegetais. Todos esses homens aí, todos eles, é o tempo da história, eles viviam ou se abrigavam em cavernas. Por isso que nós chamamos esse tempo, denominamos de Idade das Cavernas. E todos nós sabemos que a sociedade, conforme o seu tempo, vai exigindo que você busque as condições de sobrevivência e que você construa situações para que você possa viver conforme o que a necessidade exige que você viva. E essas pessoas então, para isso, começaram a criar as chamadas ferramentas. E essas ferramentas, elas eram feitas daquilo que eles tinham na natureza. E no momento que eles tinham, era justamente a pedra, que vamos chamar de pedra lascada. E também os ossos e madeiras. Esses eram os instrumentos simples, mas essenciais para a sobrevivência. Dentre essas ferramentas, eles conseguiram construir, confeccionar por meio das pedras, que era chamado pedras lascadas, lascavam essas pedras, e também com os ossos e madeiras, eles conseguiram confeccionar machados, lanças e facas. Tudo isto por necessidade, para que eles pudessem usar dessas ferramentas e assim buscar seus alimentos, buscar seus sustentos, tanto na caça como na pesca. E o tempo foi passando e eles foram, de certa forma, se desenvolvendo. Então foi nesse período que o domínio do fogo aconteceu. Eles começaram a dominar o fogo, começaram a descobrir o quanto que o fogo era importante. Além do fogo, teve um avanço aí crucial. Esse fogo teve uma importância tremenda para esses primeiros humanos. Então esse fogo servia não somente para aquecer e iluminar, mas eles tinham uma outra função: protegê-los de animais selvagens. Além de que, uma outra importância era que esse fogo servia também para cozinhar os alimentos, tornando-os mais fáceis de digerir, até porque antes esses alimentos eram digeridos de forma crua, rasgando ali no dente mesmo, como um animal selvagem. Não existia uma outra maneira, não tinha como cozinhar. Só a partir da descoberta e da importância do valor que tinha o fogo é que eles passaram a cozinhar seus alimentos, e essas ferramentas serviam para buscar, aí facilitar a busca das suas caças, das suas pescas. Assim como toda a sociedade, ali também eles usufruíam da arte. Então essa arte, elas vão surgir aí nas primeiras manifestações artísticas. Então, surgiram aí as primeiras manifestações artísticas, como as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas realizadas nas paredes das cavernas. Por isso que é chamado de pinturas rupestres. Essas pinturas geralmente retratavam cenas de caças, rituais e animais, e de certa forma eram registros valiosos do cotidiano da época. Claro, não poderia pintar outras coisas, porque a realidade deles era essa, de caçar, pescar.
Então, se caçavam, pescavam, obviamente que nas paredes das cavernas as pinturas iam retratar isso, e também sobre os seus rituais, sobre a sua vida, sobre a sua rotina. Não tinha como escrever isso no papel, até porque não existia papel, então a única maneira era retratar esse sentimento nas paredes das cavernas. Feito isso, nós vamos para outro período aqui, que é o chamado período neolítico, a idade da pedra polida. A idade da pedra polida. Este período ele vai iniciar ali por volta do ano 100.000 antes de Cristo até 3.500 antes de Cristo. Vai encerrar nesse período e vai marcar como de certa forma, marca uma grande revolução do modo de vida humana. Vai havendo mudanças aqui, começa a acontecer algumas modificações, algum progresso, e o modo de vida ele é diferente. Por quê? Qual é a grande mudança? A grande mudança aqui foi a revolução agrícola. Os humanos aprenderam a plantar e a domesticar animais. Você percebe que antes usava-se o fogo para se aquecer dentro das cavernas e cozinhar seus alimentos, e agora vem um outro momento aqui da história, que é a parte da agricultura. Eles vão aprender a plantar e vão aprender também a domesticar os seus animais, porque era necessário domesticar esses animais, porque eles necessitavam também até desses animais para o transporte. De certa forma, isso permitiu que se tornassem sedentários, ou seja, passaram a viver em um só lugar e em pequenas aldeias. Assim como os povos anteriores, lá das cavernas, também aqui tinha ferramentas. Então as ferramentas de pedra agora eram polidas, o que as tornava mais afiadas e eficientes. Surgiram aí então instrumentos específicos para a agricultura, como a enxada e a foice. Por que enxada e a foice? Porque agora a realidade não é voltado mais, o homem não está voltado mais só para a caça e para a pesca, mas o homem agora está voltado para a agricultura, buscar uma outra maneira de se manter, de buscar sustentabilidade, que antes era só a pesca e os frutos, e agora você tem a agricultura. E de maneira que com a agricultura a produção de alimentos se tornou mais estável, e isso levou ao crescimento populacional, à formação das primeiras comunidades e à criação de técnicas como a cerâmica para armazenar alimentos e a chamada cestaria. Também surgiu a tecelagem para a produção de vestimentas. Então a gente percebe que aos poucos os homens, por conta da necessidade, vai possibilitando, vai se moldando outra realidade, e a sociedade vai também se modificando. E aqui o homem sai desse mundo só das aldeias e começam a criar suas comunidades. Então aí nós temos um outro tempo, que é a idade dos metais. Esta fase marca o fim da pré-história, começando por volta de 6.000 a.C., em algumas regiões, não foi em todas as regiões, e sente-se aí, começa o cheiro da tecnologia, não é? Temos tecnologia, né? Nesse tempo já havia não uma tecnologia, hoje temos uma alta tecnologia, uma sofisticada tecnologia, mas aqui também, na idade dos metais, surge uma tecnologia voltada para a sua necessidade. Então, os homens descobriram como trabalhar com metais, e o primeiro a ser utilizado foi justamente o cobre, depois o bronze, e a mistura de cobre com bronze, que vai dar uma coisa chamada de estanho. E por último, aprende a trabalhar também com o ferro. As ferramentas e armas de metal eram muito mais resistentes do que as ferramentas que eram feitas de pedras anteriormente e de madeira. E como é que era organizada essa sociedade? O domínio da metalurgia impulsionou o comércio
e a diferenciação social com algumas pessoas, né, que foram se especializando, foram aprendendo profissões, foram buscando conhecimentos e usaram desse minério para poder criar aí as suas ferramentas. Então muitas pessoas se especializaram e vai surgindo algumas profissões, dentre elas os ferreiros, os guerreiros e assim outros, né, etc, etc. Então, as aldeias se transformaram em cidades e a organização social ficou muito mais complexa. Aquilo que era pequenas aldeias agora transformam-se em cidades. Se tem cidades, então tem uma nova organização social. Então a pré-história, de certa forma, é um período de enormes conquistas, onde a humanidade evoluiu de caçadores, coletores, nômades, para construtores de civilizações. Na Idade Antiga, também tem conhecido como a Antiguidade Clássica ou Antiguidade Oriental, é o período da história que se estende desde a invenção da escrita, por volta de 3500 a.C., até a queda do Império Romano no Ocidente, já ali pelo ano de 476 depois de Cristo. Então, esse aí é um período, turma, de grandes transformações. De certa forma é marcado pelo desenvolvimento das primeiras civilizações complexas, a criação de cidades e impérios e o florescimento da cultura, da política e da filosofia. E aí a gente passa aqui para as principais civilizações. Na Idade Antiga é dominada pelo desenvolvimento de civilizações nos chamados berços da civilização. Lá na Mesopotâmia, por exemplo, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, atual Turquia, ou melhor dizendo, atual Iraque, foi o lar de povos como os sumérios, acadianos, babilônios e assírios. A Mesopotâmia é famosa pela invenção da escrita chamada escrita cuneiforme e pelo Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis da história. Já no Egito Antigo, localizado ao longo do rio Nilo, o Egito foi uma civilização notável por suas pirâmides, pela escrita hieróglifica e pela crença em uma vida após a morte, que levou à prática da mumificação. Os faraós, considerados deuses vivos, governavam como poder absoluto. Ali na Grécia Antiga, conhecida como o berço da democracia, da filosofia, do teatro e das Olimpíadas, temos aí a Grécia, nesse caso, era formada por cidades-estados, independentes, como Atenas e Esparta, e aí tem fortes pensadores nessa época, como Platão, Sócrates e Aristóteles, que moldaram o pensamento ocidental. Já na Roma Antiga, começou como uma pequena cidade-estado e se tornou um vasto império que dominou grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Os romanos são lembrados por sua engenharia, aquedutos e estradas, seu direito, o direito romano e a disseminação do cristianismo. A República Romana deu lugar ao Império Romano, que por fim se fragmentou em colapso, ou seja, se colapsou. Aí temos aqui as características principais da Idade Antiga: economia. A agricultura era baseada na economia, complementada pelo comércio, artesanato e, em muitos casos, a escravidão. A escravidão era uma prática comum, essencial para a manutenção da economia em muitas dessas sociedades. A política evoluiu de cidades-estado para impérios, como governos centralizados. Surgiram diferentes sistemas de governo, como a democracia grega, a República Romana e os impérios teocráticos no Egito e na Mesopotâmia. A religião. A maioria das civilizações antigas era politeísta, ou seja,
acreditavam em múltiplos deuses. Esses deuses estavam ligados à natureza, à guerra e à vida cotidiana. O Egito, a Grécia e Roma tinham panteões complexos. O judaísmo, uma das primeiras religiões monoteístas, também se desenvolveu nesse período. A Idade Antiga lançou as bases para a civilização ocidental, com a contribuição em áreas como a lei, a filosofia, a ciência, a arte e a política, que ecoam até hoje. O fim desse período, com a desintegração do Império Romano, marca o início da Idade Média. E aí temos o Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais fascinantes da Antiguidade, localizado no nordeste da África, às margens do rio Nilo. A história egípcia é dividida em 3 grandes períodos: o Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo, e é famosa por suas pirâmides, faraós, hieroglifos e uma rica religião. A importância também do rio Nilo. Qual a importância que nós temos aqui? O rio Nilo era espinha dorsal da civilização egípcia. Suas cheias anuais irregulares fertilizavam as margens, criando terras ideais para a agricultura. O rio era a principal fonte de água, alimento, peixes e uma vida de transporte essencial. Sem o Nilo, a vida no deserto seria impossível. Por isso, os egípcios os consideravam uma dádiva dos deuses. A organização social e política. Faraó, o líder supremo do Egito. O faraó era considerado um deus vivo, filho do deus Ra, com um poder absoluto sobre todas as terras e pessoas. A sociedade era altamente centralizada em torno de sua figura. E os sacerdotes ajudavam o faraó nos rituais religiosos e tinham um grande poder e riqueza. Os nobres governadores de províncias, nomos e altos funcionários do governo. E os escribas, uma classe muito respeitada, eles dominavam a escrita hieróglifica e eram responsáveis por registrar tudo, desde leis e impostos até a história e a religião. Os soldados responsáveis pela defesa do reino e pela expansão do território. Os artesãos e comerciantes produziam bens e se dedicavam ao comércio. Camponeses e escravos. A grande maioria da população, os camponeses, trabalhavam nas terras do faraó, dos templos e dos nobres. Os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, realizavam os trabalhos mais pesados. E a religião? A religião egípcia era politeísta, com centenas de deuses e deusas. Eles acreditavam em uma vida após a morte e na necessidade de preservar o corpo para que a alma pudesse continuar sua jornada. Principais deuses: Ra, deus do sol; Osíris, deus do mundo, dos mortos; Ísis, deus da maternidade; Horus, deus dos céus, entre outros. A vida após a morte, o que eles acreditavam? Acreditavam que o coração do falecido era pesado contra a pena da deusa Mate. Se o coração fosse leve, a pessoa alcançaria a vida eterna. Mumificação. Para garantir a sobrevivência no pós-vida, os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação para preservar o corpo. Cultura e tecnologia. Escrita. A escrita hieróglifica era sagrada e usada principalmente para textos religiosos e em alguns momentos de monumentos. Havia também a escrita hierática,
e demótica, usadas para fins cotidianos. Arquitetura ou arquitetura. As principais são os símbolos máximos da arquitetura egípcia. Elas serviam como túmulos para os faraós e refletiam a crença na vida após a morte. Templos monumentais também foram construídos para honrar os deuses. Arte. A arte egípcia seguia regras rígidas com a representação frontais de corpos e laterais de cabeças. O objetivo principal era servir à religião e ao faraó. Ciências. Os egípcios desenvolveram conhecimentos avançados em matemática para a construção das pirâmides, astronomia para criar o calendário e a medicina graças ao processo de mumificação. O Egito Antigo deixou um legado duradouro na história, com suas grandes construções, sua arte única e seu sistema de crenças complexo que continua a fascinar o mundo até hoje.